Saudações, confrade e confreira. Vocês estão no canal Confraria de Línguas Clássicas. Eu sou o professor Hudson Canuto, que vou acompanhar vocês nessa instigante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Aqui no canal aprenderemos, estudaremos o latim, o grego e o hebraico. Se você ainda não viu, por favor, acesse o vídeo 00, que é o vídeo em que é apresentado o nosso canal, e ali estão todas as diretrizes e todos os materiais auxiliares que temos para o bom andamento desse curso. Antes de a gente falar propriamente de como vamos trabalhar, vou apresentar o material que vamos utilizar. O livro é esse daqui, chama-se Aprendendo Grego, editado aqui no Brasil pela editora Odisseus. É um livro fabuloso, um dos mais completos que eu já vi, e essa minha edição é a edição mais antiga, que é dividida em duas partes. Nesta parte aqui está o conteúdo gramatical, e no CD ele trazia a parte de textos gregos que ia estudar. E eu imprimi e mandei e fiz a encadernação do material, que aí facilita o estudo. Mas as edições mais novas desse material já vêm todos eles num único volume. Deve ser um volume bem mais grosso, mas bem mais cômodo de se estudar. Então, todo o material do curso de grego será tirado desses dois livros. Também convém apresentar um dos melhores dicionários de grego que existe, que é esse dicionário de grego-português do padre Isidro Pereira. Está aqui, dicionário grego-português e português-grego. Esse é um dos melhores dicionários que existem. Ainda está à venda. Ele era publicado, essa edição que eu tenho é de... É uma edição antiga essa minha, como se pode ver. Ela é de 1984, publicada pela Porto, pelo Apostolado da Imprensa, Livraria Apostolado da Imprensa de Portugal. Acho que ela ainda é dessa mesma editora, mas eu já vi para vender nas livrarias paulinas, por exemplo. Então, mas quanto ao dicionário, nesse momento, você não precisa se preocupar, porque aqui no final do material está um vocabulário grego-português e português-grego um pouco mais adiante. E o vocabulário português-grego. Então, basicamente, para um estudo inicial, tudo aquilo que você vai precisar estará disponível no livro. Na descrição deste vídeo, vou deixar o link para o canal de grego lá no Telegram. O que é nesse canal de grego? Estará o material disponível para download e também as soluções dos exercícios que vão aparecer aqui. Lá também era interessante tratar da instalação das fontes do grego clássico, as fontes para escrever em grego. No Windows você encontra lá nas configurações, você facilmente encontra isso para configurar o seu teclado para digitar em grego, colocar os espíritos. Você vai nas configurações de língua, vai escolher para o teclado grego, mas vai escolher grego antigo, porque o grego moderno difere. Há uma série de espíritos, na verdade o grego moderno não usa os espíritos, e tem algumas outras coisas que são completamente distintas do grego clássico. Meus caros, terminada essa parte de apresentação geral desse nosso primeiro encontro, vamos começar efetivamente. Antes, porém, queria convidá-los, se você
achou interessante até aqui, considere a possibilidade de inscrever-se no nosso canal, se gostar desse vídeo até o final, curta e compartilhe entre os seus amigos. Se quiser sempre receber notificações do que vamos fazer, do que é que temos, então ative o sininho das notificações para ficar sempre atualizado. Procurarei fazer postagem semanal dos vídeos para que tenhamos uma regularidade e uma fidelização maior. É claro que alguns vídeos, esse, por exemplo, deverá ser um vídeo longo, porque eu quero apresentar uma série de coisas que são introdutórias ao estudo mesmo do grego, antes de a gente começar a ir para os textos que estão aqui nesse material. Há uma série de coisas que são importantes antes de começar o estudo, efetivamente, do grego, certo? Vou compartilhar agora a minha tela com vocês. Tá aqui. Isso está na página 370 deste material aqui. Antes de a gente começar um estudo sobre uma língua, uma coisa importante que a gente precisa ter em mente é que são os sons que aquela língua produz. A gente não vai aprender uma língua sem aprender os sons que são que podem ser produzidos por aquela língua. Então, aqui temos uma tabela em que aparece o alfabeto e a pronúncia das letras gregas. Uma vantagem que existe no grego é que praticamente toda letra ou todo grupo corresponde a um único tipo de som. Então, se você tem, aqui está a letra alfa. Prestem atenção na escrita dela. Acho que eu vou aumentar um pouquinho mais a tela, porque aqui a gente não vai utilizar muito. Então, eu vou aumentar mais, porque fica melhor a visualização. Agora acho que ficou muito grande, né? E como no vídeo vai ficar um pouquinho pequena a tela, talvez seja melhor aumentar aqui para facilitar a visualização. Então, vamos lá, porque algumas pessoas vão assistir pelo smartphone e a tela não vai ficar tão bem definida. Então, vamos aqui. Essa é a letra alfa, maiúscula, e essa é a sua forma minúscula. Aqui equivale a letra alfa, equivale ao nosso A. Acontece, porém, que a língua grega, assim como algumas línguas antigas, dessas línguas que a gente vai estudar aqui no canal, como o latim e o hebraico, constam de um grupo de vogais que são definidos a partir da quantidade, porque eram línguas que tinham uma preocupação muito grande com a poesia, de modo que as vogais definiam-se em vogais longas e vogais breves. Essas vogais tinham pronúncias diferentes, mas não eram muito diferentes. Muitas delas eram simplesmente alongadas. Então, você tem a letra alfa, alfa maiúscula e alfa minúscula, como na palavra casa. Agora, notem aqui esse outro. Ele tem um tracinho em cima. Esse tracinho chama-se macron. Esse diz que a letra é um alfa longo. Como em tese a gente deveria pronunciar, o livro aqui nos deu a dica de pronunciá-lo como amare italiano. A ideia é estender esse A um pouquinho. A. Depois você tem esse alfa com isso aqui de baixo, isso chama-se iota subscrito. É um iota, uma letra que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. É um ditongo. Tá aqui, olha aí, o exemplo dele. Ai, alfa, iota. Acontece, porém, que quando esse alfa seja longo, ele não está marcado aqui, porque em tese não precisaria estar indicado. Quando você tem uma letra longa, uma vogal longa, em grego todas as vogais podem ser longas, exceto o epsilon
e o Ômicron, porque são curtas, são breves por natureza, mas sempre que você tem uma vogal longa e depois dela vem um iota que não seja, que forme um ditongo, né, que não seja um hiato, ele necessariamente vai ser subscrito, escrito debaixo da letra. E ele não é pronunciado como se fosse ai, mas pronunciado simplesmente como se fosse a longo. Alguns sustentam que deveria ser pronunciado ai, mas aqui no curso a gente vai utilizar a regra que sempre foi utilizada, que o iota subscrito não é pronunciado. Então, aqui você tem o ditongo ai, o outro ditongo au, breve, e o ditongo au, com o alfa longo. Agora temos a letra beta, beta maiúsculo, e o beta minúsculo, que equivale ao nosso B em todas as situações. Depois a letra gama, vocês vão vê-la no escudo da nossa confraria, tem olhando de frente, do lado direito, tem um gama. O gama maiúsculo parece um L de cabeça para baixo, e o gama minúsculo parece um Y. Atenção, que é importante a gente aprender. Então, terminou esse vídeo, vocês comecem a praticar a escritura das letras gregas. Isso é extremamente importante. O gama tem uma particularidade. Ele sempre vai ser equivalente a um G duro, como de gato, de guerra. Ele nunca vai ter o som tipo gelo em português. Jamais. Sempre é duro. Acontece, porém, que quando esse gama vem antes dessas três letrinhas, capa, ri e outro gama, ele vai ter o som de N, de NU, como na palavra manga. Não se preocupem, chamam a atenção disso quando a gente estiver nos textos lendo, eu vou sempre chamar a atenção desses aspectos que estou fazendo aqui. Então, antes de capa, ri e outro gama, vai soar como NG, manga. Aqui está a letra delta, que a gente já conhece da física, delta maiúsculo e o delta minúsculo, e ele tem sempre o som de D. Cuidado, aqueles que pronunciam essa letra mais africada, para não pronunciar como em dia. Dia, sempre D, batido, com a língua tocando nos dentes incisivos. Dia, sempre. Nunca tem uma letra grega não pode ter duas pronúncias distintas. Então, sempre como em dado. Essa letrinha aqui parece o nosso E e soa como o nosso E, é chamada de epsilon. Ela é o E breve. É o E breve. E tem sempre, aqui está ele maiúsculo e minúsculo. E é sempre fechado, é sempre E a pronúncia, como em ele. É epsilon, ou epsilon maiúsculo e epsilon minúsculo. Pronúncia fechada, E. E aqui estão os ditongos. Ei, eu. Vamos botar céu, mas pode pronunciar eu porque ele é fechado. Essa é a letra zeta, parece o nosso Z e tem o som do nosso Z. E aqui está ela. Eu não vou respeitar essa pronúncia que está dita aqui, desde, como desde, porque ela é mais o som de Z mesmo. Vamos pronunciá-la como Z aqui no nosso curso. Vamos para a página seguinte, onde estão as mais letras do curso. Então, aqui está o eta, parece um H, mas é um E. Eta, que é um E longo. Eta maiúsculo e eta minúsculo. É uma letra que é aberta, enquanto o Y é fechado, o eta é aberto.
Como ele é longo, repare aqui, não dá para ver direito a impressão, não ficou muito, a cópia não ficou muito boa, mas aqui embaixo está o iota. Lembram-se do que eu disse? Que toda vez que você tem um ditongo em que tem uma vogal longa e um iota, o iota vai para baixo da letra longa, é o que acontece aqui. Ele é pronunciado normal, como se fosse um eta. Alguns sustentam que tem que ser pronunciado como com o iota final. E aqui, el. Aquilo que eu sustentei para o eu, como o Y é fechado, então deveria ser pronunciado eu, e não como em céu, como em eu. E aqui sim deveria ser pronunciado como céu. Essa é a letra reta. Ela é uma letra dupla, tem um T, é pronunciada como um T com aspiração. Existem duas possibilidades de pronunciar isso. Ou você pronuncia treta, ou você pronunciará como o TH do inglês, aspirado, theta. O que seja melhor para você. O fato é que não seja confundida com o tal, que a gente vai ver mais para frente. Não ser pronunciada como um T. Ou pronunciar como um T e aspiração, tr, ou pronunciar como um TH em inglês, th. Aí a letra iota, de que já falamos, ela é uma vogal, mas pode ser também uma consoante. Então, o iota, no caso do nome iota, é uma consoante. E pode ser longa, como as vogais, breve e longa, né? O que distingue uma da outra aqui, diferentemente do que acontece com o epsilon e o eta, que não há uma distinção na abertura ou no fechamento da pronúncia. Aqui, simplesmente, ela é mais longa, mais arrastada. I. O kappa maiúsculo e o kappa minúsculo equivale a um K. Pronto. É sempre isso. Aqui é o lambda maiúsculo e o lambda minúsculo equivale a um L. Cuidado que esse L vai ser sempre som de L, no início, no meio ou no fim da palavra. Então, você vai pronunciar luz, último e Brasil, sempre com som de L, nunca com som de semivogal. Essa é a letra mu, maiúscula e minúscula, a mesma observação, sempre com som de M, mesmo se estiver no fim. Então, se você tem como a palavra álbum, a gente em português tem a tendência a nasalizar isso. Não, em grego ela vai ser pronunciada como M, álbum. Ni, maiúsculo e o ni minúsculo equivale ao nosso N, início, meio e fim, sempre do mesmo jeito. A bateria está acabando, deixe-me conectar aqui. Pronto. Essa letrinha, que são 3 tracinhos, é o xi, de óxido, oxigênio, táxi, que é o xi. A forma maiúscula e a forma minúscula. Equivale ao nosso X, mas sempre duplo. Esse é o ômicron, é o breve como Y, ômicron. O é fechado como na palavra fogo. E formas de tongos oi, e não dói, oi. E esse daqui é um monotongo. Apesar de ser um ômicron e um Y, ele pronuncia como se fosse a letra, o som U, de caju. Essa é a letra Pi, que já conhecemos, né? Dos nossos estudos de matemática. Pi maiúscula e Pi minúscula. Equivale ao nosso P. Essa letra que parece o P, não se deixe enganar por ela, é o Rho. Assim mesmo vibrada, não é Rho, é Rho. Porque Rho é a aspiração. A gente vai ver mais na frente que isso é o artigo. Então, Rho maiúsculo e Rho minúsculo. É o R alveolar, como em árabe. Esse é o sigma, sigma maiúsculo, sigma inicial, medial, e esse que parece um C é o sigma final. Ele tem sempre o som de SS.
Essa é a letra tal, de que eu já falei, tal maiúsculo e tal minúsculo. Sempre o som como o som de T, nunca o som africado de T. T, como em tábua, tia, estudante. Sempre assim. Esse é o Y. Como é que se pronuncia essa letra, esse som? Boca no formato de U, mas pronunciando um I. O I a gente sorri para dizê-lo. O U faz um bico. Então você faz a boca no formato de U, só que em vez de dizer U, diz U. Esse é o Y, que também pode ser longo e pode se juntar formando um ditongo, o I. Esse aqui é o PRI. PRI. É um P com uma aspiração. Não seria interessante, apesar de que não há nada que impeça, porque não há nenhuma letra que confunda, de que você pronuncie como um F. Seria estranho, ele é mais bem um P aspirado. É um P aspirado. Filosofia. Esse é o CRI, que pode ser pronunciado também o capa com aspiração, CRI, ou como o CH do alemão, R. Isso é o psi, outra letra dupla, como em psicose, psicanalista, psi. Não botem psi, é psi, 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 um único som. Não é como eu ouço na rua dizer, ele é psicólogo, não é psicólogo, é psicólogo. Então, psi. E, por fim, a última letra, que é o ômega, ômega. Esse é um O, vejam, a gente viu um O, esse é o O breve, que é pronunciado fechado, e esse é o O longo, que é pronunciado aberto. Veja, ele quem estudou física elétrica, acho que é segundo ano ou terceiro ano, deve lembrar-se desse símbolo do ômega. E aqui é a letra minúscula, equivale a um O aberto. E aqui, como ele é longo, se ele formar um ditongo, o iota vem para baixo. O que é que tem mais? Deixa eu pegar aqui a minha colinha. Sobre as consoantes duplas, a duração da vogal, agora vamos para os sinais de aspiração, na página 372. Aqui as consoantes duplas, já falei, né, sobre elas, o zeta, xi e psi. Eu não gosto dessa pronúncia aqui, dizer que é um zd, prefiro que a gente pronuncie como z. E depois, quando você tem o caso de consoantes duplas, assim, p, pi, pi, t, t, vai ser pronunciado. É só arrastar um pouquinho. A exceção do gama, gama, que é pronunciado como se fosse um NG. Aqui. Depois a gente vê isso com mais calma. Sobre a duração das vogais, já falei, né, que essas aqui são sempre breves, sempre longas, e essas podem ser longas ou breves. Agora vem a parte interessante, os sinais de aspiração. Que eu falei que se você for instalar o teclado no seu computador, escolha o grego antigo, porque o grego moderno não usa isso. Então você tem dois sinais de aspiração. Deixe-me aumentar aqui. São dois os sinais. Vejam, você tem a mesma palavra, oros e horos. Vejam, um chamado espírito rude ou espírito forte, que é um apóstrofo, um tipo de apóstrofo, com a barriguinha para a esquerda, e o espírito fraco, lene ou brando, é um apóstrofo com a barriguinha para a direita. Então, a mesma palavra vai ser diferente de acordo com, segundo a aspiração. Se não tiver aspiração, oros é montanha. Com aspiração, horos é limite.
fronteira. Então, o que faz a aspiração? É só prestar atenção no tipo do espírito. Se a barriguinha tiver para a direita, é fraco; se tiver para a esquerda, é forte. O Rho, a letra Rho, por uma razão histórica, sempre se escreve com espírito forte, com espírito rude em cima dela. Então, retor. Por isso que, às vezes, em algumas transcrições latinas, aparece um R e um H na transcrição dessas palavras, como em Rhodes, por exemplo, que o inglês também, se não me engano, utiliza o Rhodes com esse daí. O grego admite 3 acentos. Deixe-me só uma melhor visualização aqui. Mudei foi a página. Quero mudar tá aqui. Deixa eu aumentar aqui para 250 para ver se fica uma boa visualização. Pronto. Aspiração, já falamos, e agora vamos para os acentos. O grego tem 3 tipos de acentos. O acento agudo, que é esse normal igual ao nosso. O acento grave, que parece uma crase. E o acento circunflexo, que parece um tio. Dependendo da edição, ele vai ser tipo um tio ou uma meia-lua com a barriguinha para cima. Eles, na verdade, indicam um tom musical para as palavras. Então, o agudo indicava que a palavra o som era ascendente, o grave que o som era descendente. Por isso eles ficam nos formatos e o circunflexo, que era ascendente e descendente. Então, era mais tom musical para leitura de poesia do que, às vezes, para... Veja aqui, o grave muitas vezes parece transcrito como o nosso circunflexo, porque ele tem um agudo e um grave. Sinais de pontuação, outra coisa importante no grego. O grego só tem 4 sinais de pontuação, que é o ponto final, que é exatamente como o nosso no português, a vírgula, que é também igual à nossa, aí tem um ponto suspenso, ele não fica em cima da linha, fica acima da linha, é colocado, ele significa o quê? Ou um ponto e vírgula, ou 2 pontos. E essa forma de ponto e vírgula, na verdade, é a convenção para o ponto de interrogação. Uma coisa interessante sobre os ditongos é que quando você encontra um ditongo escrito, o acento vai estar sempre na segunda vogal do ditongo, nunca na primeira. Mas não significa dizer que o acento está na segunda vogal. Ele é escrito na segunda, mas é pronunciado na primeira. Só por questão de praticidade para a gente ter isso presente. Isso aqui depois a gente vai falar sobre isso durante o texto. Essa do imóvel também. O poeminha do alfabeto. Isso aqui a gente fala durante o curso. Não tem... Eu envio
Isso daqui. Isso aqui vai estar lá no grupo do Telegram. E eu acho que para a nossa primeira aula já estamos suficientemente bem enlastrados. Estamos com um excelente material já para a nossa primeira aula. Eu disse a vocês que seria uma aula longa, mas porque o recurso do YouTube nos dá a possibilidade de assistirmos a essa aula diversas vezes. Não é como uma aula presencial, em que as coisas que você entendeu, entendeu, as coisas que você não entendeu, você só vai perceber depois, e aí você não tem como retomar aquela aula, a não ser que você peça ao professor. E por falar em pedir ao professor, alguma coisa não ficou clara nesta aula, você deixe aqui nos comentários ou acesse os canais de informações que estão na descrição do canal. Lá no início do canal tem sobre, ali você clica, tem como entrar em contato comigo. Muito obrigado, não se esqueçam de, se gostaram desse vídeo, curtam esse material, compartilhe com seus amigos. Se você sabe de alguém que está querendo aprender grego, manda esse vídeo para ele, convide-o para se inscrever aqui no canal. Convide cada um de vocês, convidar um amigo para se inscrever, a gente vai ter um acesso bem maior. Este vai ser um curso grátis, eu não tenho nenhuma pretensão de começar, dar um material para vocês e depois, quando a coisa começar a ficar complicada, cobrar por isso. Não, o curso será inteiramente grátis. Será inteiramente grátis, do início ao fim. Vocês vão ter um curso completo de grego, inteiramente grátis. Isso é um compromisso que assumo com vocês. Tá certo, meus caros confrades e minhas caras confreiras da Confraria de Estudos Clássicos? Eu, professor Hudson Canuto, estou à disposição e a gente se vê em breve. Até